seria traçada, né, uma estrada com pavimentação asfáltica, a ponte sobre o Rio São Francisco, que receberia o nome da Estrada da Integração, que faria aqui, pedia o Oscar Niemeyer para que construísse aqui na cidade um marco arquitetônico, que esse seria um monumento ligando para outra Brasília. Só que nenhuma das promessas saiu do papel. Por exemplo, até hoje não existe uma rodovia asfaltada que ligue Brasília DF a Brasília de Minas. O caminho de 7 horas, que teoricamente é o mais curto, tem um grande trecho de estrada de chão, onde os carros costumam atolar. Sem saber, foi exatamente essa estrada que a gente pegou. E não deu outra, viu? O carro atolou mesmo. Atola, desatola e segue a viagem. E nesse caminho, você ainda precisa passar pelo Rio São Francisco. Mas como não tem ponte, o jeito é pegar uma balsa para chegar do outro lado. É por isso que as pessoas preferem dar uma voltona e pegar um caminho mais longo, passando por Montes Claros. A viagem aumenta para 10 horas, mas o caminho é todo asfaltado. A consequência disso foi um misto de sentimentos. Por um lado, o prefeito Cassiano experimentou a alegria de preservar aquilo que o povo mais queria, que era manter o nome da cidade. Isso para ele foi um ato heróico. E já foi bom demais, né? Para ele, né? O que ele falava? Que conseguiu deixar o nome da cidade, permaneceu o nome da cidade. Adorava contar esse caso, dessa luta que ele teve com o presidente. Ele gostava de falar nisso e que ele venceu. Mas, por outro lado, ele não conseguiu superar a tristeza com as promessas que não foram cumpridas. Tinha a sensação que passaram a perna nele, né? Porque falou e não cumpriu. Ele sempre falava assim, o progresso vai chegar e o acordo vai sair. Depois de outro acaba em outro, e o acordo vai sair. Morreu com esperança, né? A nossa prosa tá boa, mas a gente vai ter que dar uma pausa, porque chegou aquela hora que é sagrada aqui em Minas. A hora do cafezinho. Café bom aqui pra você. Eu gosto forte, cheiroso. Pão de queijo acompanhado com pão de queijo, né, queijo com beiju. Eu gosto daquele café que tá passando a casa inteira recente. E vocês, essa reunião aqui das amigas? É todo dia? Como é que é? Sempre lá em casa, na hora do café, tem uma reuniãozinha. Rapaz, comida mineira é inexplicável mesmo, né? Mas deixa eu voltar aqui, porque eu ainda tenho que te contar como é que termina essa história. Eis que décadas mais tarde surge um outro personagem. Francisco Simões, Dr. Chiquinho. Ele também foi prefeito de Brasília de Minas e se vangloria de ter conseguido um outro feito histórico para a cidade, no sentido de cobrar novamente as promessas de JK. Ele foi responsável por esse documento, assinado em 25 de fevereiro de 1988, no Palácio do Buriti, sede do Executivo da capital federal. É um tratado que define Brasília de Minas e Brasília DF como cidades irmãs. Aí você vê a assinatura do governador do DF na época, José Aparecido, do prefeito Francisco Simões. Agora, olha quem estava de testemunha no dia. Do lado do nome do senhor aí tem realmente um nome de peso, né? Qual que é esse nome aí que tá aí? Oscar Niemeyer. Nós conversamos por alto, né? Ele escutava. Eu lembro que ele apoiou a ideia da estrada. Mas ele não era de muita conversa, não. Não. Ele era discreto. E o prefeito da cidadezinha se encantou com a grandeza da Nova Brasília. Escuta só essa história de quando ele foi para uma cerimônia na residência oficial da presidência da Câmara.
O presidente na época era ninguém menos que Ulisses Guimarães. Eu fui entusiasmado, embaixador, ministro do Supremo, ministro de Estado. Eu entusiasmei, perguntei a uma senhora que estava na mesa onde é que tinha um telefone. Eu falei, lá na cabeceira de Ulisses Guimarães. Eu fui lá e peguei e liguei para cá, né? E uma repórter da Globo escutou isso e pôs não foi chacota, mas foi uma coisa... Uma anedota, né? Uma coisa engraçada, né? E não é que a gente encontrou esse jornal? Tá nessa notinha, publicada no dia 27 de fevereiro de 1988. E olha o título, Deslumbramento. O prefeito, cuja cidade chama-se Brasília há mais de 100 anos e que ganhou o de Minas para diferenciar-se da capital, ficou tão emocionado ao participar da importante festa que não resistiu. Lá pelas tantas, telefonou para a mulher em Minas para contar que não podia acreditar em seu feito. Eu fui tocado mesmo pela emoção do momento. Em abril daquele ano, Dr. Chiquinho voltou à capital para receber uma condecoração do governo do Distrito Federal. Era aniversário de 28 anos de Brasília DF, numa cerimônia que prestigiou também várias celebridades. O Zico, Oscar Correia, eu lá como representante, no meio de tanta gente importante, né? Representando Brasilinha de Minas. É um motivo de honra para mim. O Tratado de Cidades Irmãs previa que, nesse dia do aniversário de Brasília, fosse também colocada uma placa comemorativa na capital federal, em local a ser indicado por Niemeyer. Em Brasília de Minas, muitos falam sobre essa placa, mas, segundo o Arquivo Público do DF, não há nenhum registro de que ela sequer exista. Dá para dizer, então, que as duas cidades são realmente irmãs? Eu acho que esse documento prova isso, que eu assinei. Se não cumpriu na época, não foi por falta de um documento, foi por falta de interesse, ou falta de cobrança, de pleitear, de argumentar. Enquanto isso, atualmente na Câmara Municipal de Brasília de Minas, o clima é de cobrança. Os vereadores se articulam para reivindicar o pagamento de uma dívida histórica que, segundo eles, o país tem com essa outra Brasília. Pelo fato de que Brasília de Minas teve um prejuízo histórico, financeiro, cultural, em questão dessa cessão do nome e do compromisso feito à época. Então nós estamos cobrando obras